Capítulo 15 Novo Julgamento 2. Lila, que nunca havia saído da floresta, nunca tinha visto a plumagem de um pássaro que fazia ninho em penhascos altos. Uma pena vermelha brilhante e brilhante, era o item certo para conquistar seu coração curioso. Está tudo bem, aqui, pegue todos eles. Não, só um já está bom, não tenho muito tempo de vida mesmo. Lila estava destinada a desaparecer junto com a floresta em apenas 6 dias. Uma dríade que havia sido amaldiçoada e teve sua própria árvore queimada até o chão como punição por ensinar aos humanos a localização dos tesouros dos deuses. No entanto, devido aos arranjos do Criador, sua pena de morte foi suspensa. Existe alguma maneira de eu ajudar você? Provavelmente não. A maldição que os deuses colocaram sobre mim é bastante severa. Vendo sua expressão escurecer, Ulk rapidamente lhe entregou uma pena para alegrar o clima. Enquanto ela a segurava, ela se perdeu em seus pensamentos. Você sabia que eu já tive algumas aventuras perigosas até agora? Esta pode ser a primeira que vai tão bem. Acho que visitei basicamente tudo o que existe. Então por que você não me conta sua história? Eu adoraria ouvi-la, já que só fiquei confinado nesta floresta a minha vida inteira. Ulk sentou-se com as costas apoiadas no carvalho, enquanto começava a contar suas aventuras ao longo dos últimos 40 anos. A princípio, Lila ouviu atentamente de cima do seu galho, mas depois ela desceu e sentou-se no ombro de Ulk, absorta na história. Não havia monstros que os incomodassem. Enquanto Ulk continuasse contando sua história, Lila afugentaria qualquer um que ousasse se aproximar. Isso realmente aconteceu? Não acredito nisso. Não tenho motivos para mentir. Ele não tinha nenhum marcador vermelho acima da cabeça, o que significava que ele devia estar falando a verdade. Lila se apoiou no pescoço de Ulk enquanto balançava as pernas para frente e para trás. Foi uma história bem divertida, às vezes engraçada e depois romântica, mas na maior parte suas memórias eram cheias de tristeza e perda. Apesar dos contos e missões épicas, ainda havia um toque pessoal e reconfortante nelas. Ela realmente foi sugada para dentro de sua história maravilhosa. Eu realmente gostei disso, então essa é minha condição. Fique comigo até amanhã à noite, você deve ter muito mais histórias para contar. Claro. Ulk concordou rapidamente. Tanto sua mente quanto seu corpo estavam muito cansados de toda a punição que ele os estava submetendo. Sem mencionar que sem a ajuda de Lila ele não seria capaz de decifrar o feitiço mágico no mapa. Que tal dar uma volta enquanto narra? É chato ficar sentado o tempo todo. Lila sentou-se no ombro de Ulk, guiando-o apontando com o dedo enquanto eles andavam pela floresta. Eles comeriam qualquer fruta selvagem que encontrassem, como framboesas e cerejas. Ela também convidara os muitos animais que viviam na floresta para virem conhecer o Ulk. As cobras estelares cediam caminho a eles e eles nunca encontravam outros aventureiros, apenas uma brisa ocasional que lhes trazia o cheiro da floresta. Já chega por hoje, já é tarde da noite. Lila guiou o Ulk de volta para seu carvalho, ela o observou enquanto ele caía em um sono tranquilo. O tempo voou e logo era manhã. O tempo que ela poderia passar com ele logo chegaria ao fim. Gostaria de ter conhecido você antes. Ele não era deste mundo, mas por algum motivo ele tinha sido convocado aqui. Mesmo assim, parecia que ela o conhecia há tanto tempo, que eles pareciam simplesmente se encaixar. É como se uma nova porta se abrisse para mim. Como se tivesse descoberto algumas cores novas no mundo que antes não conseguia perceber. Lila estava satisfeita. Apesar de ser tudo imaginação dela, as histórias que ela tinha ouvido sobre o mundo exterior eram o que ela sempre tinha sonhado. Conforme o tempo passava na floresta, Lila deixou sua imaginação correr solta. Pensando em como sua vida poderia ter sido diferente se ela tivesse participado das aventuras passadas de Ulk, bem como em como ela poderia tê-lo influenciado também. E assim, a segunda manhã chegou. Eu atenderei seu pedido conforme prometido, mas, além disso, tenho outra coisa para lhe dar. Lila pegou 2 frutas de aparência estranha e as entregou ao Ulk. Fruta da árvore do paraíso. Categoria, consumível. Efeito, ingrediente de alquimista. Ganhe um conhecimento secreto quando comido em um sítio histórico. Árvore da vida fruta. Categoria, consumível. Efeito, ingrediente de alquimista. Aprenda todas as receitas associadas a um material específico em sua mão. Incrível. Itens que foram falados em lendas, mas nunca realmente encontrados.
Nenhuma dessas árvores já foi registrada dando frutos, e não houve informações de quaisquer frutos encontrados no paraíso perdido. Vendo o espanto de Ulrich, Lila ficou mais que satisfeita. Eu queria te dar mais, mas infelizmente só me deram um de cada. Também não há necessidade de se preocupar, já que não há efeitos colaterais. Obrigado. Então tudo o que resta é o mapa, certo? Vou decifrar isso para você agora mesmo. Lila sentou-se na palma de Ulrich, enquanto colocava suas pequenas mãos sobre o mapa. Aquecendo-o em uma luz azul, um marcador vermelho finalmente apareceu no mapa. Por fim, tenho um favor a lhe pedir. O que você precisa? Quando você for para o continente mais tarde, enterre-me perto de sua casa, assim poderei ouvir suas histórias muito depois de morrer. Lila tinha sido sentenciada à morte pelos deuses por ajudar um humano, mas em vez disso ela desapareceria em poucos dias. Ao ajudar o Ulrich como ela tinha acabado de fazer, ela certamente morreria, mas ela sentiu que valia a pena, já que ela só tinha mais alguns dias de qualquer maneira. Eu prometo que farei isso por você. Estou feliz por ter conhecido você. Você me permitiu sonhar com um mundo diferente, me dando esperança mais uma vez. Traição. Ela uma vez ajudou um jovem, arriscando tudo por um romance em desenvolvimento, mas o resultado foi que ela foi abandonada. A ira dos deuses caiu sobre seus ombros e até o último momento aquele jovem nunca apareceu. A tentação de um doce amor. O Ulrich foi quem a fez sentir tanto calor e gentileza mais uma vez. Com um sorriso no rosto, Lila deu seu último suspiro enquanto estava sentada na palma da mão dele segurando um punhado de penas. Seu corpo logo se transformou em partículas de energia azul, antes de tomar a forma de uma semente. Semente de carvalho contendo os sonhos de Lila. Categoria: item pessoal. Efeito: ao plantar, a muda de um carvalho crescerá. Nível específico necessário para que ele incorpore a alma de Lila. Poderemos nos encontrar novamente no futuro. Como guia para uma Hidden Quest, ela recebeu uma tarefa pesada. Ficando um pouco emocionado, Ulrich começou a dar uma olhada no mapa. O marcador vermelho estava localizado na direção nordeste de Paradise Lost. Era um dia bonito e o sol estava brilhando, ele não tinha nenhuma razão para não começar sua exploração imediatamente. Enquanto subia nas costas do Tricloud Iglis, Ulrich pensou no que o futuro poderia reservar. Ele finalmente decifrou a localização e quase conseguia sentir que seu objetivo estava próximo. É este o lugar? Do alto da Tricloud Eagle, ele olhou para as ondas do Lago Sereno. Não havia nenhum ponto de referência para seguir, mas, de acordo com o mapa, este deveria ser o lugar certo. Ele tentou soprar a pequena trombeta e imediatamente houve uma reação. Nuvens ameaçadoras foram desenhadas no alto, banhando a área na escuridão. A trombeta e o mapa se desintegraram em pó enquanto uma grande sombra se erguia das profundezas do lago. Era um monstro incrivelmente grande, tanto que dessa distância ele não conseguia ver seu corpo inteiro com apenas um olhar. Seu menor movimento transformava o lago antes tranquilo no que uma tempestade severa poderia parecer. Pouco depois, ele finalmente rompeu a superfície da água, fazendo Ulrich duvidar de seus próprios olhos. Kraken. Um Kraken era um monstro que vivia nas profundezas do mar. Parecia muito com uma lula gigante e frequentemente atacava navios com seus longos tentáculos. Ele havia encontrado um no passado que era quase do mesmo tamanho que Paradise Lost. Em comparação, este era muito menor, então talvez ainda fosse muito jovem. Ouvi dizer que havia 2 Krakens. Ele finalmente entendeu por que, apesar de todas as suas viagens, ele só havia conhecido aquela pessoa. Ulrich encarou o Kraken, o tempo todo tentando acalmar sua montaria. Torcedores de água e pilares perto do Kraken disparavam periodicamente para o céu. Merda! Mesmo que ele fosse apenas um jovem Kraken, se ele caísse no lago, ele seria imediatamente pego em suas águas turbulentas e se tornaria comida de peixe. Da mesma forma, se ele sofresse um golpe direto de qualquer um daqueles longos tentáculos balançando, sua vida acabaria imediatamente. Os pilares de água continuaram a ser enviados para o céu como resultado de qualquer movimento menor na ponta do monstro. Portanto, ele também teve que ficar de olho em todos os seus tentáculos, simplesmente para desviar desses pilares com antecedência. Eu não deveria prolongar isso. Uma vez que sua saúde cai além de um certo limite, ele entra em um estado frenético, fazendo movimentos ainda mais selvagens. Isso só o tornaria imprevisível, aumentando o número de pilares de água enviados como resultado disso.
Também haveria ondas ocasionais, então era necessário acabar com isso o mais rápido possível. Felizmente tenho um método para atacá-lo. Ele havia acumulado uma grande quantidade de magia de relâmpago que havia sido capaz de armazenar de seus ataques ao portão abissal. Ele não teria que colocar sua vida em risco tendo que tentar fisicamente machucá-lo pessoalmente. Uyuki manobrou sua águia e enviou um raio roxo em direção ao Kraken. Quaquaquang. O corpo do Kraken convulsionou de dor ao sofrer com o raio. Dando um grito estranho, ele liberou grandes quantidades de tinta preta, atraindo inúmeros tubarões e outras formas de vida aquática para a superfície. Ele está chamando seus subordinados? Alguns peixes eram capazes de saltar para fora da água e cuspir jatos de água de suas bocas, enquanto outros podiam usar alguns feitiços de relâmpago. Como resultado, ele foi forçado a enfrentá-lo de uma altitude ainda maior. O Uyuki também teve que depender continuamente de cristais mágicos, porque ainda era necessário mana para enviar o relâmpago e armazená-lo durante todo esse tempo. Talvez eu fique sem eles. Ele sempre podia comprar mais cristais mágicos na loja do sistema usando moedas antigas. Geralmente era um desperdício, já que não era a maneira mais eficiente de aumentar o status de inteligência, mas ele realmente não tinha escolha no momento. Se ele não fosse capaz de superar o Kraken agora, ele não teria outra chance. O Uyuki manobrou sua Tricloud Eagle usando uma pegada firme, certificando-se de evitar qualquer pilar de água que se aproximasse. Seria bom se eu pudesse domesticá-lo. Como ele havia bebido o Elixir do Paraíso, se ele conseguisse levar sua saúde a um estado muito baixo, era teoricamente possível. Claro que naquele ponto ele teria que lidar com o estado frenético do Kraken. A questão que permanecia era se ele conseguiria suportar até que o animal fosse domesticado com sucesso. Quaquaquang. O Uyuki lançou outro raio roxo, enquanto ficava de olho nos tentáculos do Kraken. Não era simplesmente porque ele estava voando no ar que ele estaria seguro. Ele confiava em sua percepção para detectar qualquer perigo e imediatamente direcionar sua montaria para desviar do caminho, tudo isso exigindo sua total atenção. Em essência, ele teve que se tornar perfeitamente sintonizado com sua águia de 3 garras para superar esse desafio. Felizmente, ele tinha muita experiência montando outras montarias como grifos, gárgulas e até wyverns, então seu nível de habilidade não era um obstáculo. Ainda assim, sua montaria atual não era ideal e estava longe de ser estável. Taang. Os tentáculos do Kraken atingiram a superfície do lago, lançando inúmeros pilares de água em sua direção. O Uyuki rapidamente direcionou a águia para voar mais alto, mas como foi um movimento repentino, ele teve que segurar firmemente seu pescoço para evitar cair. A cabeça da águia estava basicamente apontando para o céu enquanto ela tentava desesperadamente ganhar altitude. Para o Uyuki, parecia que ele estava pendurado na beira de um penhasco. Quaquaquang. Estava se mostrando uma batalha bem longa, porque a resistência do jovem Kraken à magia de relâmpagos era maior do que ele esperava. Apesar dos ataques de relâmpagos incrivelmente poderosos, ele não estava sofrendo muito dano. Enquanto ele pensava que isso talvez não fosse possível, o Kraken levantou todos os seus tentáculos ao mesmo tempo e então atingiu a superfície da água diretamente abaixo de Uyuki. Taang. A água subiu como uma fonte enorme. Nesse caso, não seria suficiente simplesmente voar mais alto, então ele teve que fazer esse julgamento imediatamente e desviar para o lado. Seria bom ter Songana aqui. Com o buff da flauta dela, ele teria muito mais facilidade. Mas é claro, invocá-la aqui nessa situação era simplesmente ridículo. Aquela batalha era intensa demais e ele não podia se dar ao luxo de se distrair nem por um único momento. Quaquaquang. Após enfrentar tanto o Abyssal Gate quanto o jovem Kraken, seus stats de inteligência aumentaram consideravelmente. Isso resultou em um grande aumento de sua reserva de mana, permitindo que ele enviasse ainda mais ataques relâmpagos. Preciso dar uma sacudida nas coisas. O número de raios que lhe restavam estava começando a diminuir, nesse ritmo ele teria que ir pessoalmente e acabar com eles usando Grandia. Enquanto o Uyuki se preocupava em como continuar, o Kraken finalmente não conseguiu mais se conter e soltou um rugido ensurdecedor. Uau! Seu corpo ficou um pouco vermelho quando ele entrou em estado de frenesi. Ao vê-lo entrar em tal estado, o Uyuki manteve a calma enquanto calmamente continuava a enviar alguns raios. Era uma criatura tão gigante que, mesmo que sua saúde tivesse caído para níveis baixos, ele ainda não estava confiante em subir nela e lidar com sua espada.
Talvez eu tenha que usar todos os meus raios. Ele originalmente queria manter alguns para o caso de uma emergência, mas não conseguiu se segurar nessa situação. Se ele não conseguisse derrotá-lo, o resto não teria importância. DDUK DDUK DDUK. Grandes gotas de chuva caíam das nuvens escuras, enquanto fortes rajadas de vento sopravam o Wilk e sua águia. Era o pior clima possível considerando as circunstâncias. Usando todo seu foco para evitar os tentáculos, o Wilk enviou seu último raio. Quaquaquang. Os olhos do Kraken ficaram momentaneamente atordoados, e o Wilk, percebendo a oportunidade, incitou sua montaria a descer sobre sua cabeça o mais rápido que pôde. Eu sou seu mestre agora, não há mais necessidade de resistir. Uau! O Wilk bateu na cabeça do Kraken com seu chicote, e logo depois as nuvens escuras começaram a se dissipar enquanto a fúria da criatura cessava. Título adquirido, Governante do Mar Calmo. Agora você pode invocar o Kraken quando estiver no mar. Todas as criaturas do Mar Calmo seguirão suas instruções. Você pode receber bolhas de ar para ajudá-lo a respirar debaixo d'água. Adquiriu, navio amaldiçoado, navio abissal de garrafa de vidro. Pensamentos de Plumpy Cat. Leila foi alterada para Lila, mais consistente foneticamente.